Boa tarde todo mundo. Boa tarde todo mundo que está entrando aí na nossa live. Somos o pessoal de Maricá e estamos vindo com algumas lives discutindo coisas que também nos movem, que também estão na nossa pauta do dia. E educação é uma coisa que não poderia faltar. Muito porque uma parte considerável dos membros do pessoal de Maricá são professores, muito porque nós estamos nessa, né? Nós temos filhos, nós temos as preocupações e nós temos um medo normal, né? Não somente sobre nossos corpos como professores, mas também sobre os corpos dos nossos filhos e daqueles que moram conosco dentro dessa situação de pandemia. Para a gente discutir isso hoje, primeiro me apresentando, eu sou Flávia Lages, tudo bom com vocês? Para discutir isso hoje, nós convidamos pessoas da educação, né, de vários ângulos da educação, participantes da mesa da educação, para a gente poder conversar sobre isso. Então, apresentando aqui Marcos Costa. Marcos Costa é do nosso pessoal daqui, é pré-candidato a vice-prefeito de Maricá, né, junto comigo. E o Marcos Costa é o nosso socialista revolucionário e é professor da rede estadual em geografia. É filiado ao PSOL Maricá e atua no setor de formação política. Para ele, o importante é uma educação pública, gratuita, emancipadora e laica, para mim também. Lucas está aqui, Lucas Bernardes está aqui. Lucas é estudante do 3º ano do ensino médio da rede estadual e militante pela AERJ, luta pelos direitos estudantis no ensino público. Lucas, você é primordial. Temos também aqui Juliana Peralva, é docente e é advogada, formada em letras pela UERJ e direito pela UF. É pós-graduada em direito público e tem um mestrado não concluso em sociologia e direito pela UF. Atua como docente nas redes pública e privada. Bem-vinda, Juliana. Temos também o Gabriel Claveira, também do nosso PSOL, professor das redes públicas estadual e municipal em Maricá, militante do PSOL Maricá e pré-candidato à vereança do município. Articula luta política com formação acadêmica em História e Educação. Mais tarde vai estar conosco o professor Daniel Cara, que é o professor da USP, nós o aguardamos e aí eu apresentarei com toda a pompa e circunstância. Antes de qualquer coisa, todo mundo bem-vindo. Bem-vindo para a gente discutir esse tema que é nevrálgico, primordial, importante, né? Que bate forte no peito da gente, move muitas emoções. Assim. E aí eu gostaria de ler um texto que preparamos para que fosse uma provocação para o grupo. Né? Depois eu passaria a palavra em ordem alfabética contrária para que as pessoas tenham 7 minutos para comentar sobre isso. Então vamos lá. A crise sanitária do coronavírus tem intensificado de maneira nunca antes vista o processo de precarização da educação no nosso país. Se, por um lado, qualquer retorno às aulas nesse momento é completamente absurdo, vou repetir, completamente absurdo, e pior, pura e simplesmente um genocídio, a única outra alternativa que o capital nos oferece é avançar na continuidade do ano letivo por meio de atividades remotas e educação à distância. Esse não é, obviamente, um movimento inconsciente. Existem grandes corporações no negócio do ensino que estão há tempos buscando maneiras de abocanhar mais espaço na educação pública, com desenvolvimento de material didático, plataformas digitais e outras soluções de ensino à distância. E o isolamento social que a pandemia nos exige representa o laboratório ideal de testes. Na educação privada, essa também é a oportunidade para explorar ao máximo a força de trabalho dos docentes. Muitas vezes, não lhes pagando, por exemplo, direito de imagem de propriedade intelectual sobre o conteúdo que estão acessíveis a qualquer pessoa na internet. Redução de salário, demissões
e tudo que vem acontecendo na rede pública aumenta a carga de trabalho e muitas vezes sem a menor consideração às condições técnicas e materiais desses profissionais. Ou seja, nós estamos num momento em que nós não podemos sair de casa, a educação permeada por computador, né, via internet, ela está sendo usada e considerada como primordial, uma balsa de salvação, porém, os professores é que têm que se virar com o meio de produção. Bom, continuando. Tudo isso sem o menor resultado real de melhoria dos processos de aprendizagem. Temos, portanto, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, estudantes, duas alternativas infernais à nossa frente. Morrer de Covid nas salas de aula ou ficar em casa enquanto a vala da educação da classe trabalhadora brasileira abre-se ainda mais, mantendo e fazendo maior distância entre o ensino público e o ensino privado, aqueles que podem e aqueles que não podem. O desafio, assim, é o de construir uma nova possibilidade, uma possibilidade que venha da própria comunidade escolar diretamente envolvida no processo educacional. Uma possibilidade que atenda às necessidades sanitárias e de aprendizagem, não é ou, é e, da própria classe trabalhadora. Então, colocamos essas questões aos nossos debatedores hoje. Como começar a construir alternativas nossas? É possível já começar a esboçar? E será que a crise que enfrentamos não recoloca a urgência de retornarmos um debate fundamental para a luta anticapitalista, o de qual educação, afinal, a gente quer, a gente precisa e a gente quer viver? Com esses questionamentos, eu abro o nosso debate em ordem alfabética contrária, dando 7 minutos ao professor Marcos Costa. Por favor, Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bom, essa é uma pergunta bastante complexa. E eu vou pontuar essa minha resposta com algumas observações. Em primeiro lugar, a escola, e aí eu vou partir de uma perspectiva da escola pública, a escola, ela não é um mundo isolado, não é uma ilha isolada. Ela sofre interferências, sofre pressões do mundo externo, seja das secretarias de educação, do Ministério da Educação, de gestores, de políticos. E esses políticos, evidentemente, são financiados por grupos interessados na privatização das escolas. Portanto, a escola sofre essas interferências constantemente. Isso não é de hoje, já é de algum tempo, mas hoje, sobretudo, essas interferências, essas pressões, essas intencionalidades estão cada vez mais fortes. Entretanto, a comunidade escolar, o chão da escola, ela tem a sua própria dinâmica. As relações sociais, interpessoais, acontecem no chão da escola. Na relação professor-aluno, na relação professor-direção, pais de alunos, enfim. Cada escola tem a sua dinâmica própria e original. Apesar das leis, apesar das diretrizes, apesar de todas as pressões e interferências. Portanto, esse é o primeiro movimento que eu percebo para a gente começar a responder essa pergunta, que é o seguinte: a escola pública precisa e deve ser defendida pela comunidade escolar. A comunidade escolar tem uma relação de afeto, de pertencimento para a sua escola. Então, essa defesa de uma educação pública, universal, de qualidade, laica, ela, de fato, pode e deve acontecer na hora que essas interferências começarem a modificar essa escola. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento, partindo desse primeiro, é o que deve acontecer em todos os setores do nosso cotidiano, que é a luta, a organização,
a reorganização da classe trabalhadora, seja em partidos, sindicatos, movimentos populares, movimentos autônomos pela sociedade afora. E isso se dá através de uma conscientização e de um despertamento de classe. Eu não vejo outra saída para a defesa e a resistência da educação pública em nosso país. Porque, por exemplo, essa questão que nós vamos conversar sobre o ensino à distância é uma violência. É uma violência no sentido que nem todos os professores têm condições, têm acesso à internet de qualidade, muito menos os alunos, que na maior parte das vezes são alunos que moram em periferias. Tem toda uma questão, né, da Covid-19, da crise da Covid-19, e aí eu vou abrir um parênteses, né, que a crise da Covid-19, na realidade, é a materialização da crise do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, a partir de 2018, ele sofre de uma crise estrutural. E a crise sanitária é a materialização dessa crise maior. Fecha parênteses. Então, o que acontece é que a comunidade escolar precisa se defender de todas as formas, né? E essa defesa passa pela defesa da escola pública, passa pelo que eu acabei de falar, dessa organização e reorganização em partidos, sindicatos e movimentos populares. Isso é inevitável. E também é preciso tomar muito cuidado, porque existem instituições, fundações que se colocam como a solução, né, de uma educação de qualidade ou uma educação inclusiva, mas, na verdade, elas têm uma intencionalidade de promover a privatização, como, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, a instituição Ayrton Senna, a Escola para Todos, né? Aquela questão do capitalismo de rosto humano. Então, a comunidade escolar, né, para concluir, ela tem esses dois movimentos. O primeiro movimento, a defesa da escola pública, de qualidade, universal, gratuita para todos. E o segundo movimento, mais articulado com a luta em si, com essa resistência, é exatamente essa organização e reorganização através da mobilização dos trabalhadores em partidos, sindicatos e movimentos populares. Acho que essa é a única solução, a única saída para, de fato, termos uma escola de qualidade, uma escola pública. Obrigado. Já passou, já acabei. Marcos, muito obrigada pelo seu posicionamento, pela sua colocação. Gostaria de dizer a todos que estamos aqui já com o professor Daniel Cara, já está aqui conosco. E aí, Daniel, tudo bom, querido? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Daniel é um companheiro inestimável, é professor da educação na USP, e Daniel é o sujeito que está aí lutando já há bastante tempo, inclusive na campanha nacional pelo direito à educação, né? Daniel, nós estamos abrindo as perguntas que eu já tinha passado e o Thiago passou para você, estamos fazendo em ordem alfabética invertida, ou seja, você ficará por último, não temos muito como. Então, agora eu vou dar a palavra ao Lucas, que é estudante do terceiro ano do ensino médio. Lucas, a palavra é totalmente sua, meu querido. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos, né? Obrigado por essa participação. E hoje eu vim falar, né? Hoje estamos aqui com um tema que é de extrema importância, que está na nossa sociedade, a gente precisa dar uma ênfase para ele, né? Que é a nossa educação, né? A educação de todos, não só minha, né? Do nosso vizinho e dos nossos futuros familiares, talvez. É uma educação, né? A educação é um pilar essencial para a sociedade, e ela precisa ser respeitada, né? Ela precisa ter esse valor maior. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento onde foi mais, como posso dizer, foi essencial, né? Primeiro que botaram em plano
esse meio político, foi essencial optar por uma educação à distância, optar por uma educação que criasse uma defasagem que já existe no ensino, entre o ensino público e o privado, botaram uma educação remota para que continuasse o estudo achando que seria a melhor forma. Não pensaram em todos os meios que viria a acontecer, né, as consequências, não pediram tecnicamente uma opinião tanto dos professores como dos alunos, simplesmente pegaram a plataforma, pegaram esse ensino remoto, né, o ensino à distância, e falaram, se viram, né? E estamos nesse ensino, tecnicamente, vendo esse ocorrer, né? Assim, eu como estudante e outros milhões de estudantes passamos dificuldade, temos todos os estudantes que têm essa dificuldade de poder estar presente no ensino, estamos há 4 meses passando por isso, e nós temos uma parcela de estudantes que não tem um acesso, que não tem como ter acesso porque não tem uma internet de qualidade, ou não tem um aparelho como um notebook, um tablet, um telefone, ou isso, quando ele tem, ele enfrenta alguma dificuldade para ter acesso a esse ensino. Ensino que foi proposto dizendo que seria um ensino igualitário, que seria cabível a todo mundo, mas não é. Tentaram achar meios que poderiam trazer todo mundo para o ensino e não conseguiram trazer. Simplesmente deixaram de lado. 4 meses depois, agora, estão com a ideia de protocolar, né, e já tem alguns estados que já protocolaram, visões de retorno às aulas. E aí a gente fica nessa questão de se é bom ter o retorno ou não. Quais são as causas, né, que podem vir a ocorrer esse retorno? Será que o Estado vai mesmo ajudar todo mundo para ter esse retorno? Será que vai ajudar as escolas? Será que vai dar todos os aparelhos de proteção para os alunos e para os profissionais que estarão ali? Será que o Estado vai arcar totalmente com os custos de remédios, né, de medicamentos, né, com o aluno ou o professor que for contaminado? Porque essa ideia de reabertura escolar, né, simplesmente está trazendo como se o vírus já tivesse ido embora, como se a curva estivesse diminuindo, mas a nossa curva não diminui, ela não para de crescer. O vírus ele ainda está presente na sociedade e se voltarmos com o ensino, né, presencial, ele é capaz que ele dobre ou triplique. E isso vira uma forma, porque a gente deixa ficar claro que essa pressão, né, essa vontade de voltar, como já está previsto em São Paulo em setembro, em Brasília para agosto, e aqui no Rio já não estamos muito próximos, né? De acordo com a Secretaria de Educação, já estão pensando no retorno, e em agosto já tem o retorno do setor administrativo. Essa pressão é pelas grandes empresas, né, capitalistas que são o ensino privado, que não deixa de ser uma empresa, né? Porque ela precisa, né, 2 alunos ali, ela precisa estar gerando a mensalidade para poder pagar os seus profissionais que estão tecnicamente trabalhando mais do que os seus horários, porque ficam na disposição de qualquer atividade, qualquer dúvida, eles têm que estar presentes ali para ajudar o aluno, porque não tem hora tecnicamente para dormir, ele dorme trabalhando e acorda trabalhando, e isso eu falo em questão de ensino privado, o ensino onde o capitalismo esse ensino, né, é essa empresa capitalista que está fazendo uma pressão para o retorno às aulas, porque é de pura, como posso dizer, de pura qualidade, de pura benefício para o volta às aulas do ensino privado, mas para o ensino público não é. Não é, porque você tem uma parte da população que não tem nem acesso ao saneamento básico e ainda querem que voltemos, né? Eu como aluno e outros participantes também, né? Querem que voltemos às escolas só com nossa máscara e álcool em gel. Se os alunos não têm nenhum acesso para poder ter a plataforma, como é que eles terão esse aplicativo? Então é muito difícil esboçarmos essa ideia, né, de como voltaremos às aulas. Precisamos primeiro protocolar uma ideia de que primeiro é seguro, né? Se é de suma importância a gente arriscar milhões de mentes brilhantes, milhões de alunos, de estudantes a um vírus, ou simplesmente a gente deixar que a desigualdade cresça nesse ensino à distância, que dizem que é de melhor qualidade, onde você tem uma parte de alunos que não tem acesso, e principalmente chama atenção a alunos que são vestibulandos, alunos que estão concluindo o ensino médio e que estão previstos para fazer um Enem,
um vestibular, o maior exame do nacional, do ensino médio, em janeiro. E você não tem um preparo. Tem profissionais que estão dando o melhor de tudo, mas é muito difícil você dar lá a sua aula, né, quando você tem uma sala de 40 alunos, que o Estado acha isso perfeito, sendo que desses 40, apenas 15 estão participando, 15 estão engajados. É muito complicado. E ainda acham que o retorno é o melhor. De um sistema de rodízio, de um sistema que vai ser proliferar, que vai ser de melhor qualidade no Estado. Não é assim, não é funcionando. São poucas as escolas que entram nessa porcentagem que estarão ali protegidas. Mas aí a escola que eu chamo mais atenção é se o Estado está prevendo uma proteção para a escola que é de periferia, a escola que é da comunidade, a escola que é do setor do local mais rural. Se a escola vai estar ali protegendo aqueles alunos que têm uma carência maior, porque eles simplesmente estão fazendo esse retorno porque acham que é essencial, por causa dessa pressão do ensino privado, mas tecnicamente estão deixando de lado que temos vidas, somos vidas e nós contamos para isso, e precisamos de uma proteção, e a educação tem que ser de qualidade e tem que ser segura, e esse é o melhor meio de educação para todos. E aí eu encerro minha palavra por aqui. Obrigado, Flávia. Obrigada demais, muito obrigada, Lucas. Agora, nós temos a professora Juliana Peralva, que vai fazer os seus comentários. Juliana, muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco. Suas considerações. E eu vou aparecer com 2 minutinhos. Tá bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, o convite e a oportunidade de colaborar de alguma forma, tá? E aprender também com os colegas, né? Cumprimento a todos que estão assistindo a live e aproveito o gancho para trazer uma notícia recente, né? Porque a CEDUC, né, que é a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, agora, né, no dia 7, ela anunciou o protocolo de retomada das aulas na rede pública e estadual, né? E veja bem, qualquer programa de retorno às aulas, ainda que seja feito em fases, no momento em que a gente está tendo um número de aumento, né, dos casos de Covid, soa, de fato, como uma tentativa governamental, né, de lidar com as pressões capitalistas, né, quando a gente pensa em conglomerados educacionais, né, que estão enfrentando aí a migração, né, dos alunos, né, das escolas particulares para as públicas, né, que estão aí com a queda, né, de arrecadação por conta, né, das matrículas, que há um inadimplemento, uma vez que essa crise econômica também desencadeou, né, muitos desempregos. Então, lógico que a sinalização de abertura, porque não é abertura, não há uma data prevista, né, uma sinalização, é uma resposta, sim, a essas a pressões, né, desses grupos econômicos. Agora, eventual abertura tem que ter o respaldo da comunidade escolar, né? Porque se não tiver, vai carecer de legitimidade. Tanto de legitimidade, carece de legitimidade, como também de condições objetivas de implantação. Como é que eu, objetivamente, vou implantar esse retorno? Porque o protocolo, me permiti dar uma lida, é muito genérico, é muito vago. E é preciso levar em consideração, né, que dentro de um município há várias realidades, que dirá em âmbito estadual. E aí essa gama de realidade aumenta assim, exponencialmente. Então, eu não posso aplicar regras gerais quando a gente tem realidades distintas, que demandam soluções diferenciadas, a depender da comunidade. E por falar em realidade, tá, um aspecto que me chama bastante atenção, afastando a total possibilidade, né, de retorno às aulas, quando a gente fala de ensino remoto, que foi a solução imediata, né, que se encontrou para poder solucionar a falta do exercício, né, do direito à educação, tem-se muito discutido sobre a engenharia da educação. E por engenharia, eu estou aqui falando qual é o meio de implementação, como é que vai haver essa implementação,
como é que a gente quer que essa implementação aconteça. Mas pouco se tem discutido sobre a visão da educação, né? O que a gente quer com a educação. E se isso não for levado em conta, se a visão da educação não for levada em conta, o que nos resta é uma perspectiva mercadológica. É o ensino-profissão. É o adestramento profissional do aluno, né, pensando só no mercado, né? E aí, qualquer engenharia implementada vai fazer ressaltar, sim, as disparidades das classes e das redes também, né? Pública e privada. O abismo só aumenta, né? Agora, se a gente entender, se a gente compreender, né, que a educação ela deve ser centrada no aluno, ela deve ser integralizadora, que ela deve ter a assunção de culturas diversas, né, pensada na emancipação do próprio aluno, aí sim a gente vai sair, né, dessa angústia de se cumprir o currículo, porque o currículo sim pode ser flexibilizado, né, para uma análise das condições reais, tanto dos alunos quanto das escolas unitariamente consideradas, porque cada escola é uma escola. Mas sem fazer dessa avaliação diagnóstica, né, um gatilho para políticas públicas que só aprofundam as desigualdades, né? É lógico que a gente poderia aqui fazer uma discussão, né, entre a diferença, né, da entrega do conteúdo para a efetividade do conteúdo. Mas esse conteúdo sequer chega. Há o problema da acessibilidade desigual, né, principalmente na rede pública, que não nos permite implementar um único método. Aí que está a questão. Não nos permite implementar um único método. Por conta da falha, né, da equidade no uso das tecnologias. Senão, aí, logicamente, vai cair ainda mais na precarização da aprendizagem, né? Então, é importante pensar o que eu quero com a educação. Qual é a visão da educação? Porque, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Eu vou repetir. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Se, de um lado, falta pensar, né, outras tecnologias que estão mais próximas do cotidiano do aluno, usar material da TV escola, estabelecer parcerias, né, com empresas de telefonia móvel para o acesso de plataformas educacionais sem custo, né, de dados de internet, pensar numa curadoria de material, em projetos aplicáveis no seio da comunidade. Do outro lado, é necessário ver que tem que se implementar tecnologias que funcionem. O nosso programa de gestão deve ser factível. Hoje, o que a gente tem? A gente tem material impresso que não chega à periferia. A gente tem um problema da entrega da merenda escolar, que inclusive foi alvo de objeto judicial, né, de ação judicial, né? Então, antes de criar falsas esperanças e ansiedade, o Estado ele tem que entregar o que se propõe. A gente nem cuidou dos problemas de agora, já quer antecipar uma volta às aulas, né? Veja bem, o ensino remoto, ele é emergencial. Ele foi aplicado de maneira imediata para poder suprir um problema latente. Após o emergencial, a gente tinha que pensar num método intencional. Ou seja, como é que eu vou lidar com o que até então eu estou implementando, o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que eu posso me aprimorar, o que eu posso fazer? E não saltar para o presencial, porque a gente estaria dando um salto com as pernas quebradas. E lembrando, só para finalizar minha fala, que nós estamos num período, né, no tocante ao Brasil, que muitas cidades estão retrocedendo nas suas flexibilizações. Basta olhar BH, basta olhar Sorocaba. E, inclusive, o Brasil está hoje numa posição de poder observar o movimento de outros países que não deram certo. Vide França. A Bélgica também está repensando. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, adorei a fala. Agora eu vou passar a palavra para Gabriel Claveria. Eu sempre me confundo, Gabriel. Não me odeie. Mas o meu querido Gabriel, pronto, resolvi o problema. Gabriel, a palavra é sua, querido.
Não é, Flávia. Meu nome é confundível mesmo, é Gabriel Claveria. É normal, muita gente confunde. Bem, boa tarde a todas e a todos. Vamos tentar continuar aqui com esse debate, muito bom aí, as pessoas que já falaram comentaram vários aspectos aí que são muito relevantes. Eu pensei, na verdade, em começar uma coisa que acabou que ninguém comentou, e eu acho que já é para até dar uma diferenciada, porque senão acaba ficando repetitivo, tentando responder essa pergunta, né? Foi colocada uma pergunta, na verdade, colocando para a gente um cenário insuportável, né? Tanto você correr para um lado, correr para o outro, você não vai atingir sucesso. Manter o EAD nas condições que estão, né? Como já foi exposto aí pelos colegas, não é o melhor, mas também voltar presencialmente é absurdo, é escandaloso, né? Visto que nós já temos aí no Brasil mais de 70 mil mortos, mais de 11 mil mortos só no estado do Rio de Janeiro, né? E essa curva não se chega a um platô, que já está sendo anunciado por alguns governantes, inclusive. Até ouvi esses dias o governador de São Paulo falando nisso, é um absurdo. Enfim, então, qual seria a solução para isso? Isso já, na verdade, já deveria ter sido pensado, e se os governos tivessem convocado, dado voz às pessoas que realmente vivem a escola, que não são eles os governantes não vivem a escola, muito menos a pública, né? Nunca pisaram numa escola pública, é uma suspensão do calendário escolar, né? Ao invés de ter implementado esse EAD falido, colocando empresas do capital, empresas privadas, grandes conglomerados, né? Aí no governo do estado está lá o Google, né, se fazendo presente, enfim, e cada prefeitura colocando aí uma plataforma, uma empresa privada para, entre aspas, gerir, né, o ensino. Se você suspende o calendário, você, num primeiro momento, apazigua essas questões, né? Você evitaria, com o EAD, essas grandes desigualdades de acesso, de estudo, né? Não só para os estudantes, que é muito importante, que na verdade é o foco principal, porque é óbvio que dentro do ensino público esses estudantes não possuem, em grande maioria, acesso à internet de qualidade, não possuem, em grande maioria, celulares, né, e quanto menos computadores, notebooks, etc., que seria o ideal, né, estudar pelo celular, pelo menos eu tenho muita dificuldade. Então essas desigualdades não existiriam. A gente evitaria, no caso do professor, o professor também tem dificuldades, né, eu pelo menos sou uma pessoa que tem dificuldades com tecnologia, e a gente está tendo que se virar, a gente não teve nenhuma formação para lidar com a educação à distância. A educação à distância é uma modalidade de ensino e ela precisa ser tratada como tal, né? Não se faz educação à distância como se faz de forma presencial, como nós estávamos habituados a fazer, e nós fomos empurrados, jogados para virarmos tutores, né, ao invés de professores. É uma outra função, é uma outra, enfim, e aí a gente está tendo que se virar, e é claro que a educação não vai ser de qualidade. Primeiro que a gente não sabe fazer esse tipo de educação, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha empenho, e os alunos não têm esse acesso, isso é óbvio, né? Isso aí já foi logo colocado de cara, né? E parece que os governos ignoram, né, ignoram essa questão. Do outro lado, a gente tem uma sobrecarga dos profissionais que estão envolvidos, né, com a educação. Não só professores, mas também coordenadores, orientadores, diretores de escolas públicas estão, né, totalmente sobrecarregados. Não tem como, né? O Estado não sabe o que fazer, a prefeitura não sabe o que fazer, e aí joga a responsabilidade para o diretor, né? Se o diretor acertar, não fez nada com obrigação. Se ele errar, é culpa dele, né? E aí o Estado e a prefeitura se redimem da culpa, né? Isso é um problema muito, muito grave, enfim. E a gente está sobrecarregado demais, né? A gente está tendo que aprender e, ao mesmo tempo, ensinar, e, ao mesmo tempo, buscar novas tecnologias, novos métodos, buscar novas ferramentas, e a gente, na verdade, mesmo assim, acaba não atingindo nem sequer metade, né, do alunado. Pelo menos na minha experiência empírica, isso, né, não chega a metade dos alunos que estão conseguindo acompanhar, porque também é uma novidade para eles, e porque também eles não têm acesso, né, muitas vezes a essas tecnologias. E outra questão, que é um pouco mais sensível, mais emocional, que é a questão que nós estamos vivendo, né? E o Marcos colocou muito bem, a escola não é uma bolha.
a escola e as pessoas que fazem a escola, elas estão inseridas num mundo, né, numa cidade, num estado, num país, né, que está vivendo uma pandemia, né? Pessoas estão perdendo familiares, perdendo vizinhos, perdendo conhecidos, né? E como é que a pessoa estuda assim? Como é que a pessoa trabalha assim? Isso é muito complicado e a carga emocional acaba ficando muito elevada, né? E aí eu tinha outras coisas para falar, mas meu tempo está acabando. Eu só queria colocar uma outra. Então, assim, a suspensão do calendário, eu acho que seria, se a gente tivesse sido ouvido enquanto membros da comunidade escolar, nós não fomos ouvidos, talvez essa possibilidade pudesse ter chegado e a gente poderia ter analisado essa questão, né? Mas a gente não foi ouvido, né? A gente raramente é ouvido, inclusive, alunos, pais e responsáveis e professores e tudo mais. E aí, uma outra questão é que a gente precisa colocar as nossas demandas, mais do que nunca, enquanto comunidade escolar, para um possível retorno que não pode ser de maneira nenhuma agora, né? Acredito eu que não possa ser, inclusive, esse ano, né? Nós não temos nem previsão de que essa pandemia vá ter um certo controle, porque, né, cura, vacina, né, nem tão cedo, mas pelo menos a gente tenha um certo controle. E as demandas que a gente já tem há muitos anos, há décadas, e que a gente não consegue, porque os governos não nos ouvem, né? E agora, por ser uma questão de saúde pública, a gente precisa mais do que nunca colocar essas bandeiras e, assim, bater o pé ou é isso ou não tem escola, né? Não tem volta ao ensino presencial, né? Que é, por exemplo, a questão dos alunos em sala, né? Não tem como, pedagogicamente falando, dar aula para 40, 45 alunos, né? Isso, como sempre foi uma questão pedagógica pura e simplesmente, os estados, as prefeituras, né, deixam rolar e a gente que se vire. Mas agora é uma questão de saúde pública. Então, agora não tem mais como dar aula para 40 numa mesma sala, né? Isso tem que ser reduzido à metade, a um terço, né? Não sei. Aí as pessoas que lidam com saúde pública que tem que dizer, né? A gente tem que ter mais pessoal nas escolas, né? Pessoal de limpeza, inspetores, né, fiscais ali, para poder ver o entra e sai nas escolas, tudo isso. Então, essas demandas que a gente já tem há muito tempo, só para concluir que meu tempo já acabou, que eu vou falando e o tempo vai passando. Essas demandas a gente também tem que inserir mais do que nunca nessa possível volta às aulas, que não pode ser agora, que tem que ser muito bem controlada e com toda uma corroboração das entidades sérias de saúde que nós temos aqui no Brasil. É isso. Obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo. Daniel, querido, agora a sua vez, a palavra é sua, querido. Prazer estar aqui com vocês, um prazer conversar com o Maricá. Eu estou bastante cansado hoje porque a gente passou uma semana virando noite discutindo o Fundeb no Congresso Nacional e tudo é muito mais difícil agora, porque a gente tem que fazer essa discussão à distância e nem sempre nós temos parlamentares como o Glauber Braga e outros parlamentares que têm compromisso de fato com a educação pública, têm compromisso de fato com o desenvolvimento de políticas educacionais e, por conta disso, a gente sofreu demais semana passada, essa semana que também, né, que nós estamos concluindo, né, hoje. Mas, concretamente, as notícias são boas, a gente conseguiu, mesmo diante do bolsonarismo, um bom texto, é claro que ele precisa ser confirmado em votação. Então, eu peço desculpas, porque minha voz está falhando um pouco, muitas noites sem dormir, mas é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre a questão da educação na pandemia, aproveitando todas as falas que foram feitas, né, e que eu concordo em gênero, número e grau, a gente, de fato, precisa observar esse processo como sendo também um processo internacional. No início de janeiro, Flávia, para você ter uma ideia, o mundo já sabia, né, em relação às organizações internacionais, que seria necessário desencadear grandes processos de isolamento social e que isso teria um rebatimento imediato na educação. Como já estava sendo construído por vários organismos internacionais que são alheios à questão da educação, mas que insistem em atrapalhar a nossa área, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, a Global Partnership for Education, que é a parceria global pela educação, que é liderada pelo Banco Mundial, mas que tem vários atores do mundo participando dessa discussão.
já era feita por essas organizações uma pressão enorme para aumento da educação à distância como alternativa de oferta do ensino. Eles, inclusive, financiavam e apoiavam iniciativas de educação ultra precarizada na África, e eu faço parte do consórcio global contra a privatização da educação, e na Costa do Marfim, no início de 2019, em fevereiro de 2019, a gente publica um texto que se chama Os Princípios de Abidjan, para limitar e regular a ação do setor privado na educação. Então, em que pese, né, a nossa iniciativa, que é incorporada pela relatora para o Direito Humano e Educação, Kombu Boliberry, que é uma professora que foi ministra da Educação de Burkina Faso, hoje ela é perseguida em Burkina Faso, está radicada na Nigéria, mas compreendeu que a luta contra a privatização é importante e, em que pese muitos organismos internacionais, inclusive ligados às Nações Unidas, como o Banco Mundial, têm uma posição pró-privatização, ela, como relatora para o Direito Humano e Educação, faz vários textos contrários a essa perspectiva. E a gente já percebia, né, que, a partir do momento em que foi declarada a necessidade de isolamento social, que o Brasil faz de forma atrasada, sem planejamento econômico, sem planejamento sanitário, ou seja, de saúde pública, e sem planejamento educacional, a gente já sabia que seriam desencadeados vários processos de privatização. Infelizmente, né, como foi muito bem argumentado aqui pela Juliana, o Estado do Rio de Janeiro, inclusive, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, assim como a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, são duas grandes protagonistas nesse processo de privatização. E o que está tentando se construir a partir dessas linhas de privatização? É sempre bom lembrar que o atual secretário de Educação, Rocieli Soares, que chegou até a ser ministro da Educação do Michel Temer, ninguém nem lembra disso, porque foi um ministro tampão, ele, em 2017, quando era secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, ele defendeu educação à distância, muito antes da pandemia, portanto, educação à distância até para o ensino fundamental. Então, ensino fundamental e ensino médio poderiam ser ofertados em educação à distância. A gente agiu contra isso na reforma do ensino médio do Michel Temer. Há uma brecha que permite educação à distância em parte do ensino médio, mas a gente conseguiu reagir e travar essa perspectiva. Agora, com a pandemia, é o que a gente chama na ciência política de tempestade perfeita. Muita gente, como colocou bem o Gabriel, que nunca pisou numa escola pública, que, na verdade, faz da educação só uma estratégia de disputa do fundo público e de construção de negócios, agora tem apresentado a ideia de que educação presencial tem que ser equivalente à educação à distância, o que, em termos pedagógicos, é um absurdo. Educação domiciliar tem que ser equivalente à educação escolar, o que, novamente, em termos pedagógicos, é um absurdo. E, concretamente, eles trabalham na perspectiva de enorme desvalorização docente. Então, o que está sendo debatido nesse momento no Congresso Nacional, inclusive um parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi publicado essa semana, o Conselho Nacional de Educação temerista. Muita gente reclamando que o Conselho Nacional de Educação agora é olavista, mas também não era bom antes, né, da ascensão do Bolsonaro, porque era um Conselho Nacional de Educação temerista. Então, o cenário que se apresenta aqui, Flávia, já para concluir, o cenário que se apresenta aqui no Brasil é um cenário de forte privatização e um cenário em que a gente, de fato, vai ter um ano letivo perdido. Em primeiro lugar, porque o Brasil não está se dedicando ao que deveria se dedicar, que é salvar vidas antes de se preocupar com o ano letivo. Mas, em se tratando de ano letivo, esse vai ser um ano perdido, se tudo continuar como está, por um único, exclusivo motivo. Para construir políticas educacionais é preciso entender de pedagogia e é preciso conhecer a escola pública. Como nós nunca tivemos ministros, e só tivemos uma ministra na história da educação no Brasil, uma área majoritariamente feminina, o resultado é que o saber pedagógico e o conhecimento de sala de aula não é a referência das políticas educacionais. Então, o Brasil patina, não sai do lugar. Isso precisa ser denunciado e isso precisa ser reivindicado. Os educadores precisam reivindicar a educação para a gestão dos educadores, assim como nós não temos educadores no Ministério da Fazenda, da Economia, a gente também não deve ter economistas no Ministério da Educação, especialmente porque os economistas no Brasil só têm um pensamento único. Bons economistas nunca chegam a postos-chave da nossa República, mesmo em governos de centro-esquerda. Então,
a grande questão que eu quero colocar aqui como solução para os problemas, até porque não dá para dar uma solução só, tem que ser uma solução de cada lugar, de cada rede estadual e municipal, de cada escola, inclusive, mas o grande caminho para a gente pavimentar um percurso em direção à consagração do direito à educação é entregar a educação aos educadores. Como nada vai ser entregue na nossa vida, então é preciso reivindicar, exigir e tomar a educação para nós, educadores. Obrigada, Daniel, obrigada mesmo. Bom, eu estou coordenando a mesa aqui, mas eu tenho um problema de ordem prática. Essa é uma questão que me cala no meio do coração, né? Então, eu vou pedir permissão a todos os que estão aqui presentes na mesa para eu também elaborar algum pensamento, inclusive me baseando um pouco no pensamento de vocês, né? Daqui a 2 anos, eu faço 30 anos de sala de aula. Desses 30 anos, 20 foram exclusivamente ensino médio e a segunda fase do ensino fundamental. Tanto público quanto privado, né? Então, algumas questões devem ser colocadas que são muito importantes para a gente entender. Nós, professores, vemos a escola a partir do entrelaçamento de pessoas, saberes e não saberes, tanto faz. A gente vê a escola como um organismo vivo. Os políticos brasileiros tendem a ver a escola como um depósito de criança. Não se importam com a qualidade daquilo ali, porque qualidade para eles, ainda que eles se importassem, seria uma qualidade conteudista. Ou seja, o sujeito sair dali e saber exatamente que botão apertar sem errar. Então, essa é a primeira questão, né? E aí eu concordo com o Daniel que nós nunca tivemos efetivamente um educador de chão, né, no Ministério da Educação. E não tivemos educadores de chão na estrutura do Ministério da Educação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que eu vi várias falas comentando sobre a questão do interesse da educação privada avançar sobre a educação pública. E daí, inclusive, o interesse também de se ter essa privatização, essa coisa de vender sonhos pelo EAD. Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, que a abertura das escolas se dá, né, essa tentativa de abertura das escolas o mais imediatamente possível se dá, não só porque a rede privada está fazendo uma pressão, porque tem pais que não acreditam sequer que o Covid exista, né, porque nós temos um governo federal negacionista. Mas nós temos uma pressão também das empresas em geral, porque enquanto as crianças não têm a escola para ir, a mãe, que geralmente é a mão de obra mais barata que a empresa tem, principalmente se for a mãe negra, ela não consegue sair de casa. Ou ela tem mais dificuldades de sair de casa. Então, tem que abrir o depósito de criança, que não é a escola, para eles é depósito de criança, porque eu quero a minha mão de obra barata, né? Essa era uma coisa. A segunda coisa é que nós temos um problema de raiz. Nós temos uma educação positivista conteudista. Nós não temos uma educação centrada no aluno. Nós temos uma educação centrada no conteúdo. O conteúdo é o rei, não o aluno. Então, se por um acaso nós temos que continuar batendo continência para o rei, qualquer coisa vale. E qualquer coisa vagabunda vale. Dane-se se tem aluno que não tem acesso. O conteúdo foi dado. Né? A máxima que eu ouvia de um professor quando eu estava na escola aula dada, conteúdo estudado. Entendeu? E, por fim, eu gostaria de dizer que se nós tivéssemos um governo federal que tivesse um mínimo de condições de juntar o Tico com o Teco, né, nós provavelmente teríamos maiores possibilidades, exatamente, né? Nós teríamos maiores possibilidades de pensar formas de educação, inclusive para chegar nessa periferia.
Pega a graninha do moço que estava desviando de respirador aqui no estado do Rio, só para distribuir internet para galera. Oi. Só para distribuir internet para galera. Vocês não acham que dá? É uma questão de vontade política e vontade de roubar. Entendeu? Bom, agora eu vou... Feita essa sessão do autodescarrego, que vocês me permitiram, eu vou passar por algumas questões que foram colocadas para nós aqui. A Esmeralda falou o seguinte: em nenhum momento a SEDUC consultou a comunidade escolar. A solução dada é oportunista. Aproveitar o momento de pandemia para acelerar a implementação dessa educação fajuta, seguindo diretrizes do Banco Mundial. Estamos servindo de laboratório para empresas multinacionais de TI e para os trabalhadores, tubarões da educação. Essa é a questão que ela coloca. Assim. É uma questão assim, a SEDUC está de joelhos, a Secretaria de Educação está de joelhos para esse panorama privado educacional. Eu colocaria uma outra questão também, que não está aqui, mas ela é minha, né? É um incômodo meu. Às vezes me passa pela cabeça que, veja, as secretarias de educação estão mandando para os professores questionários para responder se você tem alguma doença pré-existente, se você é uma pessoa de risco, etc, etc. Tá, então vão te deixar em casa. Vão te deixar em casa trabalhando ou de licença. Se você ficar de licença porque você tem uma doença pré-existente, você é diabético, qualquer coisa parecida com isso, vai chegar um momento em que eles vão ter bala na agulha para te aposentar. Desculpe o pensamento negativo, mas tá lá, né? Outra pergunta. Outra questão. A desvinculação do calendário letivo do ano civil seria uma saída? Né? Juntando duas perguntas aqui. Se as universidades não estão dando conta de fechar sequer o seu primeiro semestre, para que você colocar mais aluno lá na frente? Quer dizer, se entrar alguém em janeiro, por exemplo, na universidade, por causa do Enem, e as universidades não deram conta nem do primeiro nem do segundo semestre de 2020, nós vamos ter primeiros períodos com 150, 160 alunos nas menores salas, né? Seguindo. A questão das mulheres sobrecarregadas, super exigidas nesse sistema de fechamos a escola, estamos aqui dando um jeito e as mães que se virem. Né? Outra questão é sobre o professor como operário da educação. Né? Flávia Belo está falando sobre isso. Né? Você tem um sistema de apostilas, você tem que reproduzir aquilo. É isso que a Flávia está colocando aí. Você tem que reproduzir aquilo. Né? Então você vira um robô. Você tem um conteudista, você vira um robô. Né? E o que vocês acham que deve ser feito realmente? Tudo bem, eu adoraria chegar agora, falar assim, olha, não temos que voltar para a sala de aula. Essa é a minha opinião mesmo. E adoraria também chegar para os Witzel da vida, para os Dória da vida, para o presidente da República, e falar assim, tomem vergonha na cara, tá? Enfim, a porcaria da mão no bolso e vamos dar acesso à internet a todos os alunos de ensino público do país. Ponto. Mas isso não vai custar tanto. É um número que para nós é grande, mas para eles não é. Pensa quanto é um respirador. Pensa quantos celulares simples, com cartãozinho para usar o mês, você tem. Bom, são essas as questões, aí eu vou fazer agora ao contrário, de cima, em ordem alfabética direto. Daniel, começa por você. Todas essas provocações e mais aquelas que você quiser colocar. Eu acho que a questão concreta, né, pegando aí todas as observações, eu estava aqui anotando, né, de todo mundo que nos acompanha, especialmente a Flávia Belo, estou gostando muito aqui dos comentários da Flávia, da Esmeralda aqui também, no nosso chat. Elas demonstram que, de fato, nós temos uma realidade no Brasil em que
a questão pedagógica ela é relegada totalmente a segundo plano, né? Amanhã a gente comemora 120 anos de Anísio Teixeira, e eu estou analisando vários textos do Florestan Fernandes, do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire, que tratam de Anísio Teixeira. O Paulo Freire ele foi muito mais um admirador do Anísio Teixeira do que um interlocutor do Anísio Teixeira, né? Mas, concretamente, se observa que o Brasil é um país que já teve uma boa reflexão pedagógica, mas evita desencadear essa reflexão pedagógica. E, na minha tese de doutorado, eu procurei tentar analisar, né, o porquê que isso ocorre. E, como campo de análise, eu tomei como referência a não implementação do Plano Nacional de Educação. É claro que o Plano Nacional de Educação não é perfeito, é um Plano Nacional de Educação que tem inúmeros problemas em relação a algumas questões que são incorporadas no plano, mas, em linhas gerais, considerando que foi aprovado numa casa legislativa complexa, que é o Congresso Nacional Brasileiro, complexo e conservador, o Plano Nacional de Educação ele traz majoritariamente boas perspectivas. Mas por que ele não é cumprido, Flávio? Ele não é cumprido assim, da mesma forma do porquê que a educação não consegue se realizar no Brasil e que ela está sendo gravemente atacada durante a pandemia. O Plano Nacional de Educação, ou o direito à educação, não é consagrado no Brasil por um único e exclusivo motivo. Isso não interessa às elites econômicas. As elites econômicas no Brasil tratam o fundo público como sendo uma propriedade delas. Sempre tem aquela ideia absurda, né, que foi muitas vezes defendida por Delfim Neto, Marco Maciel, agora, mais recentemente, Geraldo Alckmin, na campanha presidencial de 2018, enfim, uma série de políticos brasileiros que dizem, políticos economistas, diga-se de passagem, que dizem que a Constituição Federal não cabe no orçamento público. O que eles querem dizer na prática é que o povo não cabe no orçamento público. Agora, o que eles escondem, né, porque isso faz parte do processo de alienação da população brasileira, é que quem constrói o orçamento público no Brasil é exatamente o povo brasileiro. O trabalhador que ganha até 3 salários mínimos paga 57% da sua renda em tributos. Aquele que ganha acima de 19 salários mínimos paga só 29% da sua renda em tributos. E quem é ultra rico, ultra milionário, família Marinho, aí do Rio de Janeiro, vários outros grandes bilionários brasileiros sequer deixam o dinheiro aqui no Brasil, constituem offshores, que são empresas para administração de patrimônio individual no Panamá. Lembram-se do escândalo do Panama Papers, que não foi analisado e com o mínimo de seriedade no Brasil e também não foi analisado no mundo, mas o que se comprova é concretamente que o mundo é entregue aos interesses da elite econômica e a gente precisa trabalhar na reversão dessa lógica, né? Se me perguntarem qual é a minha grande obsessão em termos de defesa de um programa político, de defesa de uma perspectiva de garantia dos direitos, é a ideia de que a gente precisa reverter a lógica da economia. E isso passa necessariamente pela concepção do direito à educação também. Hoje, as pessoas estão a serviço da economia, Flávio, e a gente precisa construir uma economia a serviço das pessoas. Muita gente, quando eu digo isso, fala assim, você é socialista, como se isso fosse uma ofensa. E eu respondo para essas pessoas que esse é o maior elogio que alguém pode receber, porque, concretamente, como diria meu professor Antônio Cândido dizia que o socialismo é a perspectiva, a linha do pensamento, a doutrina, a formulação mais vitoriosa da história, porque se não fossem os socialistas, nós hoje teríamos crianças trabalhando. Se não fossem os socialistas, e principalmente as mulheres socialistas, nós não teríamos ainda consagrado o direito universal ao voto e a ser votado, né? As mulheres não poderiam se candidatar. E foi a luta das mulheres que reverteu essa perspectiva a partir do pensamento socialista, do pensamento anarquista, do pensamento comunista, mas concretamente da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Se não fossem os socialistas também, a gente não teria nenhum tipo de política social. Então, concretamente, né, aqui falando no socialismo lato sensu, né, que até vai incluir a social-democracia reformista europeia, mas que é uma social-democracia que nunca existiu no Brasil, por exemplo, em que pese um partido se denominar social-democrata. Então, concretamente, a gente precisa compreender que o direito à educação
ele não se realiza no Brasil porque existe um entrave econômico, uma maneira que a elite pensa em relação ao fundo público, que ela acredita que o fundo público é dela, pertence a ela. É a lógica da Casa Grande Senzala. E a marca da experiência de escravidão mais nefasta do continente americano, que é a experiência brasileira, a maior diáspora africana e o maior desrespeito a vidas humanas que ocorreu aqui no Brasil, o resultado desse processo de escravidão terrível faz com que a gente tenha no Brasil uma situação extremamente deprimente em relação à questão dos direitos, porque a elite econômica também não acredita que é preciso investir em educação, porque ela considera que a cidadania é um privilégio dela e não é um direito de todas e todos, não é parte constituinte de todas e todos as brasileiras, os brasileiros e os demais residentes no Brasil aqui, porque é importante incluir também nesse debate a questão dos imigrantes. Então, a luta é uma luta árdua, né? Uma luta árdua que, nesse momento da pandemia, ela se expressa de maneira mais gritante, mais desnudada, de maneira mais explícita. Concretamente, o Brasil vai passar aí, nos próximos meses, a ser o país mais abalado economicamente entre as 20 maiores economias do mundo em relação à pandemia de coronavírus, exclusivamente pelo fato de que a elite brasileira é tão nefasta que ela fez de tudo para eleger um crápula que se chama Jair Messias Bolsonaro. Então, é com isso que eu queria responder aqui, trazer um pouco esses elementos. Eu sei que parece que isso não é uma análise direta sobre o problema da educação na pandemia, mas essa, infelizmente, uma proposta de análise concreta sobre todos os problemas que a gente enfrenta na nossa área da educação, mais uma vez lembrando, uma área que nunca foi, de fato, gerida por aqueles que entendem de educação e aqueles que conhecem a escola pública. Obrigada, Daniel. Obrigada mesmo. Só uma coisa, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, o pessoal estranhando ter um general no Ministério da Saúde. Aí eu pensei no Ministério da Educação e chorei por dentro, entendeu? A gente tem um general desde sempre, né? É a vida. Bom, agora, Gabriel, essas provocações todas e mais alguma que você queira. A palavra é sua, querido. Perfeito, Flávia, perfeito. Não, então, a fala do Daniel é muito importante, porque traz essa visão mais macro, né, da educação e dessas relações com a economia, com o capitalismo, que justamente é o grande problema nosso, né? A gente está discutindo aqui uma educação pública, claro, a gente não está, né, desprezando o ensino básico privado, né, e os problemas que lá estão também com os profissionais e com os alunos, mas a educação pública aqui mais em foco, porque, na verdade, quando a gente fala em desigualdade no processo educacional, esse projeto, né, e nós temos uma educação desigual, né, conteudista, e aí esse conteúdo ele é melhor, né, colocado e melhor desenhado para determinados setores da sociedade, das elites, e esses conteúdos são menos trabalhados enfim, atropelados para a educação pública, né? E aí a gente tem, com essas provocações que foram colocadas que eu anotei aqui, primeiramente falando da CEDUC, a CEDUC, obviamente, né, tá à disposição, né, do capital, está à disposição das grandes empresas privadas, inclusive dentro do sistema educacional privado. A CEDUC, inclusive, que está aí, né, criando esse protocolo para a volta às aulas, que até teve uma live recente agora do secretário de Educação, que ele diz que não tem previsão para a volta, mas que não tem previsão para a volta, mas ele está articulando essa volta, né? Então, quer dizer, já está gerando protocolos e conversando lá, conversando cá, não conversando com nós, é claro, conosco, é claro, mas ele está lá articulando. E aí ele fala, inclusive, uma das falas dele que me chamou a atenção, e que vai de acordo com as nossas demandas, as nossas bandeiras que a gente defende há anos, há décadas, e que a gente não consegue, né? Por exemplo, ele fala que já está meio que em andamento, meio que adiantado, a questão de contratação de pessoas, funcionários, para as escolas, né? Porque é óbvio que, por exemplo, a escola estadual que eu trabalho só tem uma pessoa de limpeza. Uma pessoa para os 3 turnos da escola,
né, e para uma escola que tem lá, sei lá, 500 e poucos, 600 e poucos alunos, né, uma pessoa para limpar a escola. Né? Enquanto não tinha pandemia, tudo bem, a escola fica suja né, e cada dia a diretora que vai varrer o pátio da escola, não tem problema. Agora, com a pandemia, né, e com toda essa questão, né, da limpeza das mãos e da limpeza de superfícies e tal, é necessário que se contrate profissionais. Agora, como serão contratados esses profissionais? E aí entra a lógica do capital novamente, né? Ou seja, com certeza esses profissionais serão terceirizados, serão contratados por empresas que já têm lá os seus conchavos com o Estado, né, que são empresas que, inclusive, está aí a empresa de saúde, né, que tinha que ter construído 6 ou 7 hospitais, sei lá, de campanha, e só construiu aquele do Maracanã e os outros todos não construiu, e depois resolveu dizer que não tinha condições de construir. E pegou o contrato, pegou o dinheiro, agora cadê o dinheiro e aquela coisa toda que a gente já conhece quando se mistura essas parcerias público-privadas. Então, a SEDUC está totalmente inserida nessa lógica, assim como a grande maioria das prefeituras, pelo menos das que eu conheço são todas, né? Não sei se tem alguma prefeitura perdida aí pelo Brasil que tenha uma lógica diferente em lidar com a educação. Sobre a questão dos questionários que a Flávia colocou aí, a gente como profissional e também os alunos, as famílias dos alunos, estão recebendo questionários, isso já é uma das articulações para a volta às aulas. Esses questionários, eles ignoram uma questão muito simples e que é muito evidente que tinha que ser contemplada e que não é contemplada. Né? Esses questionários eles perguntam apenas sobre o indivíduo, por exemplo, eu, professor, que recebi o questionário, se eu tenho alguma doença, quantos anos eu tenho, se eu tenho alguma alergia, papapá, onde eu moro, isso, se eu pego ônibus ou não pego para trabalhar, mas e quem mora comigo? Né? E o aluno? Né? Quem mora com o aluno? A gente sabe muito bem que o aluno de escola pública muitas vezes mora com avô, avó, tio, primo e tal, moram 3, 4 famílias no mesmo quintal. Como é que esse questionário ignora isso? Né? Então, o aluno vai para a escola, vai pegar o vírus, evidentemente, porque alguém vai, né, na escola que tem 400, 500, tem escolas que tem mais de 1.000 alunos circulando diariamente, né, vai pegar o vírus, vai passar para a família inteira, e essa família não foi contemplada nesses questionários aí, nessas burocracias das prefeituras e dos estados. Né? É claro que, voltando na questão do EAD, né, esse EAD que tanto está nos afligindo aí, e aí eu ouvi, não sei agora, não lembro quem é que colocou essa questão, foi a Flávia, eu acho, que colocou que seria talvez com o dinheiro que é gasto, né, com roubalheira, com coisas que às vezes, né, não se tem tanta necessidade de urgência, que se comprasse celulares, internet para todos e tal. Mas aí também cai numa outra questão, né? Enfim, então nós vamos aceitar essa EAD, né? Nós vamos colocar então essa EAD como algo razoável e entender que isso é possível, que isso vai substituir, né, o ensino presencial, ou pelo menos por enquanto, pelo menos de uma maneira emergencial, né? Isso é muito complicado. Claro que já que está sendo colocado em prática, pelo menos, que se estivesse colocando em prática de uma maneira o mais igualitária possível, né? Que todos os alunos realmente tivessem condições, né, para ter esses acessos. Né? Com a questão da volta às aulas, né, inclusive a Secretaria de Educação Estadual coloca aí uma possibilidade, e isso me chama muita atenção, de um ensino híbrido. Né? Ele fala, inclusive, esse termo, né? Ensino híbrido, ou seja, né, a gente vai voltar às aulas presenciais, mas nós não vamos abandonar o ensino à distância. Né? E aí, o profissional que já está extremamente sobrecarregado com o ensino à distância, se virando lá, tentando descobrir novos métodos, novas formas, novas metodologias, agora vai ter que ir para a escola, né, com medo de pegar o vírus, né, ou com medo de espalhar o vírus, né, para a escola, para os alunos, para os funcionários, e ao mesmo tempo, quando ele chegar em casa, ele não cumpriu a carga horária dele de trabalho. Ele vai ter que continuar trabalhando lá no EAD, e gerando material, e fazendo vídeo, né, e catando material pela internet. Esse ensino híbrido, e o secretário diz que veio para ficar. Né? A educação à distância veio para ficar. Mesmo que nós voltemos às aulas, que não tem que ser agora, mas um dia nós vamos voltar, esse ensino à distância ele veio para ficar. Essa é a grande preocupação, porque uma vez, né, que esse ensino privado, essa privatização da educação pública, ela se coloca, ela se constrói, ela está se construindo ao longo desses meses aí, que essas plataformas estão sendo inseridas na educação pública, para a gente sair dela, para a gente sair delas, né, desses conglomerados, vai ser muito difícil. Né? E a gente vai ter que bater o pé realmente para que isso seja realmente colocado
de lado, que a gente não tem essa obrigação de ensino híbrido, né? Até porque nós não temos a capacidade e o tempo, né? O professor no estado, por exemplo, é 16 horas por semana, né? Nós ficamos 12 horas em sala de aula, sobram apenas 4 horas para a gente planejar, procurar um material e tal. Que tempo vai sobrar para a gente ficar, né, trabalhando com ensino à distância? Isso é inviável, né? E para o aluno, né, esse aluno também, que muitas vezes trabalha, né, quando a gente lida com a educação pública, eu lido no estado especificamente no ensino noturno, né, muitos trabalham e estudam ao mesmo tempo, né, inclusive esses alunos da noite, eles estão muito poucos acessando essas plataformas, porque realmente não tem condições mentais, condições de ter esse tempo, de ter essa disposição, né? Então é tudo muito complicado, né? E, por último, uma fala que me chamou a atenção também, só para eu concluir, é a questão da escola como depósito de crianças, né? Realmente, e aí entra novamente a lógica do capital, né? Ou seja, essa lógica de que a escola era assim um simples lugar que a gente coloca nossas crianças, nossos adolescentes, né, para que os pais, mães e, enfim, responsáveis de uma maneira geral possam trabalhar, né? Essa criança não pode ficar sozinha dentro de casa, porque, né, não pode, né, pela lei. Então, essas escolas, elas são, na verdade, depositórios de crianças, né? E a gente não, nós estamos preocupados com isso, mas de uma maneira geral, a própria sociedade não se preocupa muito com a educação, com a qualidade que a educação é colocada nessas escolas, né? Isso, inclusive, a gente vê muito quando a gente, né, se mostra, né, preocupado com a qualidade, preocupado com isso, preocupado com aquilo, quando acontecem greves, né, nas redes educacionais, a própria sociedade vira as costas para a gente, né? Porque a sociedade não quer que a gente entre em greve, porque não vai ter aonde esse aluno ficar enquanto os pais responsáveis trabalham, né? Então, essa lógica, essa consciência na sociedade, nos pais responsáveis, precisam realmente mudar. E a gente precisa construir isso, né, nas pessoas e construir isso nos próprios alunos que estão inseridos nessas escolas públicas, né? Vou até fazer uma brincadeira, quem me dera, né? Se todos os nossos alunos tivessem, né, a consciência e a capacidade que o Lucas, que está aí, né, com a gente aí hoje, sobre essas questões, né? Os alunos, às vezes, não têm esses entendimentos, porque, claro, os estados, prefeituras, enfim, não querem que eles tenham esses entendimentos e essas preocupações. Bom, eu acho que é isso, Flávia. Ok, obrigada, Gabriel, obrigada. Só um parênteses aqui que eu gostaria de salientar, é que a gente está falando também na educação fundamental, principalmente, nos mais velhos ou nos mais novos, que nós temos também, essa pandemia gerou uma superexploração, uma hiperexploração, que já era super antes da mulher, né? Porque o EAD só funciona se o indivíduo tiver um mínimo de autonomia. Se você vai falar de uma criança no fundamental, quem que vai acompanhar essa criança? Em geral, na nossa sociedade machista, vai ser a mulher, ela que se dane. Então, ela vai ter que fazer home office, ela vai ter que limpar a casa, ela vai ter que fazer tudo e ainda, por cima, aprender a ensinar. Né? Porque todo mundo acha que ensinar é fácil, chega ali do lado e resolve a parada. Né? Alguns estão percebendo que não, o que é bastante interessante. Bom, vou passar a palavra agora para a Juliana. Juliana, por favor. Aqui da fala, né, do Gabriel, e também uma das primeiras perguntas, né, a respeito do aplicativo, do ensino remoto. Eu acho que a gente tem também que pensar, né, que as empresas ou instituições que têm interesse em adiantar a agenda da educação à distância, porque até então não era possível no ensino básico, né, estão se aproveitando do momento para tentar vender o funcionamento, né, tanto da EAD e do ensino remoto, que tem algumas diferenças conceituais, quando, na verdade, o que há de se balizar, né, é o discurso, porque não é um teste que tenha eficácia, né? Não estão se testando a EAD para ver se tem eficácia, para depois vir a aprovar, no caso do ensino básico, né? É, na verdade, uma solução precarizada e emergencial para não se perder o ano. Não é um grande experimento, é uma situação de desespero mesmo, né? Então, há o aproveitamento, né, dessa situação para se vender produto, que são os aplicativos, e se houver uma consolidação desse sistema,
após a pandemia, né, vai haver uma grande vala. Vai haver uma grande vala. Fora a questão da privacidade de dados, né, que eu acho que ninguém chegou a levantar ainda, né? Lembrando, e fazendo um paralelo, né, mal comparando, inclusive, o homeschooling foi refutado, né, no nosso contexto da realidade brasileira, porque, dentre outros fatores, né, é necessário o desenvolvimento de algumas competências diversas, além do conteúdo, né, como a socialização, né, trabalhar em grupo, lidar com diversidades culturais. Então, se houve, né, esse afastamento da possibilidade do homeschooling por conta dessas competências diversas que tem que ser atribuídas à educação, não me parece, portanto, né, que a educação virtualizada, a educação, seja ela pelo ensino remoto, seja pela EAD, possa também vir a ser implementada. Porque o parâmetro é o mesmo, vai faltar socialização, vai faltar a questão de lidar com as diversidades culturais, né? Além disso, gente, há alguns estudos que demonstram que o funcionamento do ensino remoto, ele funciona em situações muito específicas, né? Com adultos, principalmente. Agora, na educação básica, né, ele é extremamente precarizado. Só os alunos de altíssimo desempenho, que têm autonomia, eu acho que essa foi a fala da Flávia, né, muito bem colocada, só esses alunos que de altíssimo desempenho, que não é a maioria, né, que é uma parcela mínima, que consegue realmente lidar, né, com essas várias questões. Além de que nossos alunos estão também estressados, traumatizados, né, sofrendo de angústias, de ansiedades, por conta do isolamento, né? Muitos deles com os pais desempregados, sem ter o que comer. Então, a questão psicológica também, ela pesa aí muito na questão educacional. E a realidade do Brasil é que a gente tem muitos alunos em vulnerabilidade, né, que precisam da presença do professor, né? Este inclusive, muitas vezes o professor é quem vai identificar, né, presencialmente, determinados comportamentos, quem vai fazer determinados encaminhamentos. Então, é uma figura que não, a presença do professor, ela não pode ser extirpada, eliminada, né, pelo ensino à distância. Alguém falou, acho que foi uma pergunta comentada sobre o professor operário. E eu queria fazer uma observação sobre isso. O que acontece? Sobre a relação jurídica de trabalho, né, parece-me que a pandemia, ela evidencia algo que já vem ocorrendo na nossa sociedade, né, que é a flexibilização do direito do trabalho. Basta olhar as sucessivas reformas trabalhistas, que foram justificadas, que vêm sendo justificadas, né, pela crise econômica, mas que, na verdade, escancaram aí uma diretriz política de governo. Isso dá pano para manga, né? Então, estamos regredindo historicamente. Vide o exemplo da medida provisória vou ter que colar aqui, gente, peraí. 927, que foi aprovada agora pela Câmara, está tramitando no Senado, tá? Que defende que os acordos individuais de trabalho se sobrepõem à legislação trabalhista e acordos coletivos. Então, estamos discutindo a constitucionalidade. Em um ano, a gente teve foram apresentadas 3 medidas provisórias envolvendo direito do trabalho. Então, o déficit da educação, a precarização da relação de trabalho, o professor operário, não é da crise sanitária, mas da falta de seriedade da gestão governamental. Eu queria contribuir com isso. Muito obrigada. Juliana. Bom, agora eu vou passar a palavra... Oi, obrigada, Juliana. Eu vou passar a palavra ao Lucas Bernardes. A palavra é sua, querido. Obrigado, Flávia. O que falar, né, depois da fala do Daniel, do Gabriel, da Juliana, né? E aí eu queria pegar um gancho, né, da fala da Juliana sobre a implementação do ensino remoto, né, que foi um sistema emergencial. E ela está certíssima nessa visão, com certeza. E eu deixo ainda mais claro, né? Foi um sistema emergencial
como o Gabriel também falou, né, como o Marcos falou, que não chegou a pedir uma opinião do profissional e muito menos do aluno, né? E aí a gente teve um grande acaso, que foi o último anúncio, né, do INEP, né, com o grande estude de qualquer lugar, estude de qualquer forma, apenas estude, né, exigindo que o aluno tenha essa flexibilização, tenha que correr atrás, sendo que na realidade no âmbito social, né, do cotidiano, não é assim que funciona. Muitas escolas, né, muitos alunos têm essa dificuldade, né, com a chegada da pandemia, aumentou mais ainda essa dificuldade, pais, né, responsáveis que estão desempregados, esses estudantes que estão sofrendo com algum problema, tanto de angústia, como o Juliano falou, de ansiedade também, e o Ministério da Educação apenas exige que quer que o aluno estude para tentar fazer um exame, tentar, né, conseguir uma vaga, sendo que ele não tem nem o conteúdo em si que deveria ser, né, estar ali para ele, que os profissionais eles fazem todo o possível para poder passar esse conteúdo, mas quando ele é repassado pelo Estado, ele é choto, ele é bem, como vou dizer, ameno. E isso não prepara o aluno. E agora, com a chegada da pandemia, com a implementação da plataforma, como tivemos, né, como o Gabriel falou, a última reunião do secretário de Educação, né, que ele já estava falando que ele estava protocolando, né, a medida de volta, né, essa visão de querer voltar à aula, né, mas não deixou isso bem claro, né, que ele não queria voltar, estava na espera da Secretaria de Saúde, mas já está, né, querendo apresentar esse protocolo semana que vem, né, e não fica pensando tecnicamente na saúde de nossos alunos, e levantar um outro ponto, que acho que foi o Gabriel que levantou, que é o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, esses alunos, né, que têm a maior dificuldade, né, que são alunos mais estudantes adultos que têm que trabalhar, que têm que botar, né, que tem uma família, que tem uma estrutura familiar, eles precisam trabalhar para poder botar comida, pagar contas dentro de sua casa, e eles, tecnicamente, eles não têm, uma boa parte desses alunos não tem uma flexibilização, uma noção desse digital, né, dessa nova era digital. E aí acaba além de você ter já uma desigualdade dentro do ensino médio, você também tem esses alunos que buscaram, né, um ensino depois de anos, né, foram buscar essa oportunidade de novo de ensino para poder terminar o ensino médio, e agora a Seduc simplesmente optou por uma plataforma, né, um ensino remoto, que acaba deixando de lado esses alunos, né? E outro caso que o secretário falou também, né, e deixou bem claro na sua live, que o Estado, ele tecnicamente só está responsável pelo ensino médio. O ensino fundamental, os municípios que estão responsáveis. Então, as medidas que o município adotar para uma reabertura, tecnicamente a Secretaria de Educação não tem como fazer uma medição ali do que ele acha certo, e sim é cabível à prefeitura. Então, como a prefeitura vai abordar esse retorno? Será que ela vai ter como ter uma contratação de funcionários para fazer essa limpeza escolar diária, né, ali, porque estamos falando de crianças, né, ensino fundamental 1 de CA, 5º ano, ensino fundamental 2 de 6º ao 9º, né, estamos falando de tem que ter uma limpeza direta, tem que ter a proteção, tem que ter os EPIs. Será que a prefeitura vai disponibilizar isso para todos os profissionais? Será que vai dar o suporte para esses alunos? E na hora de transporte, será que esse transporte vai estar limpo, né, para transportar esses alunos? Será que vai conseguir transportar ele em grande demanda? Como é que vai ser esse retorno do município, né, se está sendo viável, só visível, está deixando visível, né, transparecendo que só quer esse retorno por causa de uma grande persistência de altas empresas poder voltar a gerar o capital, né? Esse ensino, ele deixa bem claro que o modo capitalismo, né, ele tecnicamente deixou mais claro essa desigualdade, principalmente no ensino de estudo, né? Eu chegava a comentar, né, com meus colegas de classe, que tecnicamente a desigualdade antes da pandemia era como uma escadinha, né? Você tinha o ensino privado e você tinha o ensino público, né?
que é um conteúdo mais abrangente, mais especificado, com uma carga horária, e você tem o ensino público que tem aquela defasagem dos alunos, né, que precisam de mais atenção, que precisam de ali da educação mais coerente para eles, né? E agora você tem tecnicamente uma escada de 3 andares, sabe? Você tem um ensino privado que não parou, ele continua desde a pandemia, do início da pandemia estudando, ele continua com esse conteúdo, com essa carga horária bem enfatizada e preparado para ele. Você tem o ensino público ali, o mediano da galera que tem um conteúdo por estar acessando a plataforma, e agora você não tem esses alunos que, né, agora você tem uma nova escada, um novo degrau, que são esses alunos que estão defasados em conteúdo, defasados simplesmente porque eles não têm acesso à plataforma, como muitos outros alunos têm. E, antes que termine aqui meu tempo, já estou até vendo, deixar bem claro que a SEDUC ela poderia ter, né, implementado, a Secretaria de Educação do Estado do Rio ela poderia ter ajudado, feito esse ensino de uma forma igualitária, né? Ensino para todos, né? Ela poderia sim, como a Flávia deixou bem claro, né, esse dinheiro que foi, né, dos respiradores, que simplesmente foi levado para o secretário de Saúde, né, o ex-secretário, poderia ter pago muitos, ter feito acordos com empresas de internet, ou simplesmente disponibilizar os chips, que no início foi uma propaganda do secretário de Educação e acabou vendo que foi inviável para ele, não fez, e simplesmente, se a Secretaria de Educação teve a disponibilidade de imprimir milhares e apostilas, né, e agora a gente está aqui nessa espera, nós alunos, né, estamos na espera de a nova apostila, né, que é autorregulada, e se ela teve essa disponibilidade de poder trazer aulas na televisão, ela poderia também ter feito um programa de disponibilizar internet para os alunos que necessitassem, pelo menos para tentar manter um ritmo igualitário para os alunos, porque quando voltarmos às aulas, né, que isso já estão tecnicamente querendo já adiantar isso, você vai ter uma defasagem enorme entre o aluno que estava tendo acesso e o aluno que não tinha acesso. E aí, qual a forma que vai abordar, o secretário deixa essa responsabilidade, joga uma desculpa, sendo que a escola e o professor fica responsável sobre isso, sendo que ele poderia ter, a SEDUC poderia ter tomado uma medida preventiva, né? Como a Juliana falou, não é o ensino remoto não é um ensino de teste, né, aqui para nós, nesse momento. Ele simplesmente está sendo implementado, né? Ele está sendo de uma forma emergencial. E aí acaba sendo um gancho para ficar. Como o secretário disse, vai ser uma nova forma de ficar. É um novo implemento para o estudo. E aí eu termino minha fala aqui. Obrigado, Flávio. Obrigada, Lucas. Obrigada mesmo. Agora com a palavra, Marcos Costa. Com você, queridão. Bom, o ruim de você ser o último a falar é que todos já falaram tudo e muito bem sobre a questão da educação pública, sobre esses dilemas, sobre as contradições e sobre os ataques muito objetivos e claros que o sistema capitalista e que os gestores privatistas fazem na nossa educação. Eu estou assim absolutamente contemplado com as falas. Eu só queria fazer uma pequena observação, né, que na verdade a nossa educação pública sempre foi para os representantes do Estado burguês, ela sempre foi apenas um número, né? Nós somos apenas números e estatísticas, nada mais do que isso. Então, assim, como é que você pode tentar resolver a questão da educação pública se até os anos 50% da população era de analfabetos, né? Então, assim, o que a gente constata, infelizmente, é que a lógica capitalista, a lógica privatista, ela está inserida apenas no contexto que o aluno aprenda a ler e a fazer contas para se transformar numa mão de obra barata. E eu queria falar especificamente agora do professor, né? Esse profissional que passa anos e anos estudando, muitos são vocacionados e que chegam em péssimas condições, né, para dar aula, seja através das escolas, das condições de trabalho, seja mesmo através do salário um salário muito reduzido. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos há 6 anos sem nenhum tipo de aumento salarial. Isso é muito grave.
Então, assim, é dever dos professores, através de seus sindicatos, se unirem. E nós temos um instrumento da greve, nós temos um instrumento das paralisações e das pressões, e precisamos utilizar esses instrumentos. Bom, eu não vou falar muito, acho que tudo já foi falado e dito, não vou falar 10 minutos, eu só queria dizer que, apesar de tudo, nós temos exemplos no Brasil de escolas públicas que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho pedagógico realmente libertador, que promove interação e integração entre alunos, professores e direção. Apesar dos pesares, apesar de todas as pressões, apesar de tudo, de todo tipo de precarização, existem escolas que conseguem, de fato, ter essa capacidade de mostrar esse serviço. Então, se, apesar desse retrocesso, que eu acredito, e nós estamos, de fato, vivendo um grande retrocesso, mas também acredito que, num retrocesso, podemos dar um passo atrás e, ao mesmo tempo, darmos um grande salto, talvez um salto até que surpreenda a todos, porque é no momento que a classe trabalhadora está absolutamente colocada na parede, é que precisamos fazer alguma coisa, é que precisamos reagir. E então, é exatamente isso que nós devemos fazer nesse momento. Como eu falei na minha primeira intervenção, organização, reorganização dos trabalhadores, conscientização e despertamento de classe, porque nós vivemos uma guerra de classes através de partidos, sindicatos e movimentos populares. Não tem outra saída, tá? A saída é a organização. E com isso eu encerro a minha palavra agora. Obrigada, Marcos. Obrigado. Bom, eu gostaria de colocar algumas observações que foram feitas, não como perguntas, mas algumas observações que foram feitas na nossa live. Muitos dos professores estão falando coisas do tipo assim, se houveram forçarem a volta das aulas, a saída seria a organização em greve, né? Outro aqui dizendo que a maioria das escolas públicas não tem nem papel higiênico, né? Não resolve nem piolho, então né, vai conseguir resolver o problema do vírus, sim. Pode esperar, pode contar. Bom, no mais, eu gostaria de pedir a vocês que se quem quiser, pode fazer o encerramento aí, né? O pessoal de Maricá agradece muitíssimo a presença de vocês. A gente pensa uma coisa participativa mesmo, uma coisa que se coloca em debate o tempo todo e se constrói, né, Daniel? Uma coisa que se constrói a partir da participação de todos, né? E aí eu gostaria muito de agradecer e abro a palavra para quem gostaria de falar. Daniel, gostaria de fazer seu... Juliana, Daniel? Eu tô anotando aqui, Flávia, muito bom o debate. Queria agradecer o Marcos, o Lucas, o Gabriel, a Juliana e você, né, porque foi muito boa a sua fala também, mesmo como mediadora tem que ser assim mesmo, né, tem que colocar as questões e você faz isso com primazia, né, a gente tem a oportunidade de participar de um processo de construção, né, de uma esquerda de fato dedicada à justiça social. E eu tenho a oportunidade de dividir esse espaço contigo, né, a honra de dividir esse espaço contigo. Eu acho que, essencialmente, né, em primeiro lugar, quero parabenizar o pessoal de Maricá, porque eu tenho participado de diversas discussões no PSOL e também com outros partidos de esquerda, da centro-esquerda e da esquerda, e esse foi um dos momentos mais ricos, né, eu estou muito feliz de ter participado com vocês essa tarde, dizer que vocês podem contar comigo naquilo que for possível e necessário para a construção do pessoal de Maricá, reforçar a importância de, ao máximo possível, nós contarmos com candidaturas do nosso partido, candidaturas que, de fato, programem aí uma nova construção da educação, uma educação liderada pelos educadores, pautada na ciência pedagógica, e, para finalizar, eu quero concretamente reforçar isso. Nós tivemos agora a nomeação, como a Flávia já repercutiu aqui, nós tivemos a nomeação
do Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi doutor, né, se tornou doutor na minha faculdade, na faculdade onde eu leciono, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A tese dele é sobre o calvinismo na educação. E como todo bom calvinista, todo protestante mais conservador, ele defende o ensino religioso. E eu quero dizer, Flávia, que o problema não é a gente ter um pastor à frente do Ministério da Educação. Cada pessoa constrói a sua vida e determina a sua trajetória profissional, porque ser pastor é, inclusive, uma profissão, da forma como bem entende. O problema concreto, Flávio, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa discutir em profundidade, é você ter um pastor que defende o ensino religioso e não a educação laica, que é o que é determinado pela Constituição Federal e o que é correto. É problemático você ter um pastor que defende a supremacia e o patriarcado, a supremacia dos homens sobre as mulheres, o que claramente aprofunda as desigualdades que nós já verificamos, né, toda a injustiça de gênero que a gente verifica no Brasil, e também é extremamente grave ter um ministro da Educação que defende como método pedagógico a dor e o castigo. E é por isso, Flávia, que a gente tem que reforçar que o nosso campo, que vai inclusive além do PSOL, mas se constrói a partir do PSOL, precisa ter a ambição de concretamente construir um projeto de poder. Não é construir um projeto de poder para atender interesses pessoais, é construir um projeto de poder que, de fato, seja gerido, seja efetivado pelo poder de transformação da sociedade, pelo exercício do poder para transformar a sociedade brasileira. Então, queria deixar aqui esse recado, dizer que a educação tem um papel fundamental na construção desse projeto de poder e que eu estou muito feliz de ver a força do debate que está sendo protagonizado no PSOL de Maricá. Seus comentários finais, Gabriel. Eu estou mantendo a ordem, por isso que eu estou colando aqui. Gabriel, seus comentários finais. Bom, agradecer aí a oportunidade, agradecer as pessoas aí que puderam estar conosco essa tarde aí, Daniel, Juliana, Lucas, Marcos e Flávia, né? E o Thiago, que está aí nos bastidores também, né? Que não aparece aí, mas é fundamental também para que isso aconteça, né? E realmente corroborar as falas de todos, né? E de todas as preocupações que apareceram aqui no debate. E justamente isso que a gente tem que buscar cada vez mais, é o debate, né? É ouvir, é falar, né? Mas também é ouvir, que é o que falta muito quando a gente tem as diretrizes, os projetos que envolvem, dentro desses estados, prefeituras, etc., envolvem o processo educacional, né? É óbvio que nós vamos ter aí ainda enfim, nós estamos vivendo a pandemia ainda, isso não tem previsão por enquanto de se encerrar, e aí todo esse dilema de voltar, né, de manter a educação à distância, e a gente tem que debater essas questões, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, dentro dos limites de tempo, elucidar muitas questões, né? Então eu acho que está todo mundo de parabéns, e enfim, que possamos debater cada vez mais, e que esses debates sejam levados realmente a sério, porque somos nós, né, que estamos inseridos na educação, e somos nós que temos que ter as falas, né, os ouvidos também, mas principalmente as falas dentro desses processos que são criados dentro da educação pública, né? Então, para não ser muito extenso, que a gente já falou bastante aí, e agradecer a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Valeu. Agora, Juliana. A palavra é sua. Obrigada. Para finalizar minha fala, né, quando a gente realmente estiver prestes a encarar um retorno às aulas, né, a ser feita assim, né, uma análise, tá, do que foi perdido ou não, né, ou não alcançado, né, em cada realidade. Análise esta feita com a participação da comunidade escolar, e de posse disso fazer um plano de contingência,
e adote soluções diversificadas, né, para poder suprir a carência ou a defasagem existente. Que pode ser um sistema de compensação presencial, a ser diluído, né, no decorrer dos anos, vai depender de cada contexto, vai depender de cada comunidade. Quem vai dizer o que é a comunidade, né? E daí a importância da voz do professor. E está na hora da gente começar a pensar também em modelos flexíveis de escolarização. Então, o programa de volta às aulas tem que acertar em dizer o que e como, de forma realista. Tá? É nisso que eu acredito que a gente vem aí elucidando e trabalhando. Gente, muito obrigada. Tá? Foi muito rico o debate. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Daniel, Lucas, Tiago, Flávia. Tá? Foi muito bom participar. Obrigada. Lucas, a palavra é sua, querido. Obrigado, Flávio. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade pelo pessoal de Maricá, né, que conseguiu me dar desse grande debate, né, que pôde estar aqui hoje, tanto com você, com o Marcos, né, que me chamou para cá também, Juliana, com o Daniel, né, que é um grande pensador, né, admiro todo mundo, com o Gabriel também, foram grandes falas e admiradores, e que é uma honra poder pegá-las e poder trazer, de espalhar elas e poder mostrar para os alunos como é que funciona, como é que está fluindo a educação hoje, né? Os estudantes têm essa noção que a educação deles está em jogo, como é que vai ser a educação mais para frente, para o primo, para o irmão, ou para mesmo, talvez mesmo para o filho dele ou filha, eles precisam ter essa noção. E esse debate hoje eu consegui ver, né, consegui ter mais prova que a educação ela tem sim como ir para frente, ela consegue sim ir para frente, só que ela só precisa ali do profissional certo, ela precisa de professor ali para poder mostrar que tem como a gente conseguir modelar uma educação para todos e que todos estejam participantes e que todos tenham esse direito à educação, que é um pilar de muita importância, que molda a nossa sociedade tecnicamente para um futuro, para um país, né, que seja com um futuro bem melhor e bem plausível, né, que seja bem, como posso dizer, né, para todos, tecnicamente, né. Então, eu agradeço a participação de todo mundo, muito obrigado por me dar essa participação como estudante, né, como militante da ERJ, da Associação dos Estudantes do Estado do Rio de Janeiro, e como estudante de ensino público, né, poder mostrar, né, poder falar um pouco nesse momento de pandemia, né. Obrigado a todos, e é isso, gente. Marcos Costa. Bom, agradeço a todos também pela presença, foi um debate muito rico. Na verdade, a proposta do pessoal Maricá é essa, de dar oportunidade e dar voz da sociedade se manifestar, ouvir as suas necessidades, as suas demandas. E o nosso objetivo agora é fazermos lives quinzenais sobre todos os assuntos pertinentes à sociedade. Precisamos, sim, fazer esse movimento, essa mobilização. Ela é de suma importância, porque todas as áreas econômicas, sociais, enfim, estão sendo atacadas de forma conjunta, articulada. O inimigo não é só o Bolsonaro, o inimigo é o capitalismo, que também está presente na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no STF. A gente não pode cair nessa armadilha de falar só que o Bolsonaro é o nosso inimigo. Claro que ele é uma pessoa que precisa ser posta para fora, ele e o Mourão, mas não é só ele, não é só esse governo protofascista, existe por detrás dele toda uma lógica de privatizações e de precarização da nossa classe trabalhadora, e isso precisa ser falado em alto e bom som. Então, agradeço a todos, acho que foi um debate muito enriquecedor, e é isso, nós precisamos, mais que nunca, nos unirmos, e essa união passa, efetivamente, por essa conscientização
e por esse despertamento. Nós somos trabalhadores, nós estamos sofrendo e teremos que dar esse grande salto, que é justamente o enfrentamento aberto com esse tipo de política que nos afasta e nos fragmenta cada vez mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, a todo mundo aqui, né? Lucas, Juliana, Daniel, Gabriel, Marco. E eu gostaria de falar uma coisa, não só para nós que estamos aqui, mas também para quem nos está assistindo, que a educação é algo que só vai funcionar e a gente vai parar de ser levado a reboque de interesses políticos e vamos parar de ser depósito de criança quando efetivamente nós assumirmos a educação como algo sendo de todos. De todos efetivamente. A escola, quando fechada em si, quando não trabalha com a comunidade, ela está se fazendo depósito de criança. Quando a comunidade não se importa com isso, ela está colocando o seu filho num depósito de criança. Quando o bonito na família é dizer que fulaninho, que o tio nunca foi bom na escola, ha, 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 você está fazendo a sua criança pensar que a escola é uma perda de tempo e é um depósito de crianças. Então, para discutir educação, não são só os educadores que devem estar presentes. Nós, educadores, sabemos o que estamos fazendo. Consideravelmente uma parte de nós, pelo menos. Né? Mas nós estamos fazendo para alguém. E esse alguém é a coletividade. Se a coletividade não chega junto da gente, a gente fica aqui teorizando. Em grande parte, esse aperto de querer que o colégio volte é inclusive de pais e mães. Pais não, tá? A maioria dos pais não estão nem aí. Das mães que estão desesperadas porque estão sendo forçadas a trabalhar. E que tem que colocar a criança em algum lugar. Olha só, depósito de criança. E aí, se é depósito de criança, você tem que eleger alguma coisa importante. Você elege o quê? O conteúdo. Ferrou. Dane-se a criança. Aquilo é um saco. Tá? E, para complementar sobre o nosso atual ministro da Educação, Daniel, quero dizer a você também que ele acusou as universidades, os professores universitários, de concorrer e de incentivar a hipersexualidade dos alunos, né? Como se os alunos precisassem de algum incentivo nessa idade, não é? Mas tudo bem, né? Cada um viaja como pode. Então, imagina que o que vem por aí são tempos bastante estranhos, mas nós estamos aí para lutar. O pessoal Maricá agradece imensamente novamente Daniel, cara, por estar aqui, dedicar seu tempo aqui, conversar com a gente. Lucas, muito obrigada. Se bobear, a gente vai perturbar você de novo. A gente quer ampliar cada vez mais as possibilidades das pessoas falarem. Porque, assim, você vindo aqui, é a escola que está vindo aqui. Entendeu? É a escola que está se abrindo. Não tem só professor. Porque professor conversa na sala dos professores. Mas vamos colocar mais gente aqui, né? Obrigada, Gabriel, nosso pré-candidato à vereança aqui da cidade de Maricá. Muito obrigada, queridão. Juliana, obrigada pela sua presença, suas ideias. Compartilhe de um monte delas. Eu acho que a gente tem muito que papear. E vamos fazer isso. Marcos, meu querido Marcos, né? Pré-candidato à vice-prefeitura, numa chapa junto comigo. Muito obrigada, eu estou bem acompanhada pra caramba, tá? Muito obrigada a todos vocês. E não se preocupem, porque nós vamos continuar discutindo sobre isso e provavelmente nós vamos perturbar a paciência de vocês de novo. Obrigada, gente.